Voltando pro jogo de Minas aqui, então. Então você teria o Cleitinho pelo Republicanos, que pode ou não pode ser candidato. Sim. Ele anunciou o apoio ao Republicanos. Você acha que ele vem candidato? O Republicanos, teve uma notícia hoje na Itatiaia, o presidente nacional do Republicanos afirmando que o Cleitinho será. E aí é outro problema, né? Porque o Cleitinho, ele inclusive se manifestou publicamente esses dias, que parece que havia uma espécie de acordo dele com o Nicolas. Entende? O Cleitinho viria se tivesse o apoio do Nicolas, e se o Nicolas viesse, o Cleitinho o apoiaria. Mas se o Nicolas está na composição com o Matheus Simões e o Cleitinho está vindo... Exato. Entende? Tem uma desorganização aí. Mas o presidente nacional do Republicanos disse que o Cleitinho viria. Então, pode ser que sim. Pode ser que sim. Aí, realmente... É um bolo. É uma confusão. Sim. Eu vou, antes da gente falar mais de você e tal, eu ia de novo pensar nesse cenário de Minas. Sim. Porque tem uma coisa que é interessante. Porque assim, Minas sempre foi um lugar muito aristocrático. A política de Minas sempre foi uma política de grandes famílias e grandes quadros. Sim. E desde sempre, né? A política do café com leite era São Paulo e Minas. Exato. Depois você teve grandes lideranças mineiras. Você vai pegar o próprio Tancredo na oposição ao regime militar. O desenho de Minas também vai, do próprio Itamar Franco, sempre foi um desenho meio aristocrático, top-down. Sim. E meio que me parece que isso quebrou. A última disputa aristocrática que teve, tinha o Pimenta versus Pimentel, né? E aí o Zema fura eles. Isso. E... o Anastasia, né? Tinha a Anastasia, isso. Mas antes teve o Pimenta. Teve o Pimenta, isso. Exato. E aí depois veio com o Zema furando eles em 18. Sim. E daí em diante, Minas passou a ser um lugar não uma política meio de topo, aristocrática, e ela passou a ser uma política popular. Sim. Você vê que dois dos políticos mais pop do Brasil, que são o Cleitinho e o Nicolas, são de Minas. Sim. E acho que Minas está passando por esse processo que não é tão comum na política mineira de ser um lugar, vamos dizer, de políticos pop. Sim. Né? São figuras pop em âmbito nacional, tanto o Cleitinho quanto o Nicolas estão em qualquer lista dos 10 políticos mais populares do Brasil, vai ter o Cleitinho, vai ter o Nicolas. E eu acho que isso muda muito a dinâmica do Estado. Você pega assim, o Pimentel pode ser... O Pimentel não. O Pacheco. O Pacheco. O Pacheco pode ser candidato, mas ele é um candidato já nesse contexto das famílias, candidato old school. Sim. E o próprio Simões também. Também. E aí eu ia te perguntar, porque você claramente se encaixa como uma liderança política popular. Sim. E aí eu penso uma coisa sobre o Brasil. Claramente há uma quebra das oligarquias em vários lugares. São Paulo também acontece, mas acontece no Brasil todo em alguma medida. E aí você divide a vontade popular em dois caminhos. Um que ainda é maior, que é uma vontade popular tosca, que, enfim, é o populacho pelo populacho, e outra que tem projeto. Você claramente tá num caminho de projeto. Sim. E você trabalha para se qualificar. Queria entender qual é o projeto popular seu. Como você vê, não só Minas, Brasil, traga o seu mindset, uma política que é popular. Você faz um trabalho de atendimento à população, de defesa de direito à população. E como isso se encaixa numa leitura de alguém que se pretende um líder. Certo. Renan, é importante a gente pontuar essas questões que você pontuou aí, mas pensando o seguinte, esses nomes que são populares, isso é incontestável, Nicolas, Cleitinho, são populares, mas eu acho que é uma posição triste, eu não queria estar na pele dos dois, porque eles são populares ligados a um nome, certo? No dia que o Cleitinho ou o Nicolas quiser ser, de fato, autônomo, ser o Cleitinho, ser o Nicolas, ele não vai conseguir. Por quê? Porque eles são Bolsonaro. Inclusive, hoje se tem aí no cenário político pessoas dizendo, o Nicolas está tentando se afastar do bolsonarismo, mas não pode. O Cleitinho é a mesma coisa. Inclusive, recentemente ele prestou uma entrevista e ele falando, não, eu sou bolsonarista. Então você percebe que existe essa vinculação. Então eu não sei se a popularidade desses nomes são por causa do trabalho deles ou é porque herdaram do bolsonarismo e estão vinculados a eles para sempre. No nosso caso, a gente tem o quê? Uma liderança que ela foi construída com trabalho. Então, essa certa popularidade que nós temos, você pontuou muito bem, ela vem da defesa do consumidor. Então, nós já tínhamos um trabalho ligado à sociedade mineira, um trabalho que teve uma penetração, que é o quê? Estar junto da sociedade mineira, do povo mineiro, que teve uma falha da prestação de serviço do Estado, né? Porque o meu trabalho só existe porque o Estado falhou. Né? Se o Estado tivesse com os órgãos de proteção e defesa do consumidor eficazes, não precisaria de um jornalista fazer a defesa do consumidor. Então, o que difere? Claro que a popularidade de um Nicolas ou Cleitinho é muito maior do que a minha, mas o que difere no que diz respeito à popularidade é que
uns são populares, mas não podem ser, eles não têm um projeto deles, eles não podem. Sim. Inclusive eu falo isso até com respeito às pessoas, eu nem sei se a própria pessoa do Cleitinho teria um projeto. Exato. Às vezes o cara é bom, só que ele tá numa armadilha. Exatamente. Vamos tentar ser generoso. Eu vou tentar aqui, eu sempre sou muito briguento, eu tenho que aprender a ser mais mineiro. Que isso. Às vezes a gente vamos tentar ser generoso. Às vezes o cara veio de baixo, ele não sabia como construir. Sim. Mesmo pro MBL foi muito difícil. A gente tá construindo o Livro Amarelo há 2 anos e meio. Sim. O MBL tem 11 anos. Exato. Passou muitos anos navegando, tentando construir identidade. Isso sendo um grupo, ele é uma pessoa. Exato. Então, sendo generoso. Às vezes o cara caiu num buraco que não dá pra sair. E não dá pra sair, exatamente. É isso que eu percebo deles. Então, se algum dia eles precisarem discordar, por exemplo, do bolsonarismo, eles perdem toda essa popularidade. Pois é. Né? Que ela é vinculada e precisa ser vinculada, eles precisam arrastar isso há muito tempo. O nosso caso, e aí eu falo até mesmo pelo projeto da Missão. A Missão é um projeto que ela é acima de qualquer nome, né, Renan? É um projeto. Então, todos nós fazemos parte de um projeto e trazemos a nossa popularidade, mesmo que pequena, a um projeto que ele é desvinculado de nomes. É um livro. É um conjunto de propostas. Então, nós ajudamos a construir essas propostas. Você traz a sua expertise, cada um vai trazendo a sua experiência, mas nós não estamos ligados a uma pessoa que, se ela errar... Exato. Nós vamos ter que dizer, não, ela não está errada, porque se eu disser que ela está errada, eu perco tudo que foi construído. Não é um dogma ao redor de uma pessoa, ninguém é sagrado no grupo. Exato. Não, esse é um ponto, cara. Vai chegar um momento, bem... e eu coloco isso porque, assim, muita gente fala, Renan, você mesmo fala, presida. Cara, eu sou uma liderança, é isso que eu vejo, uma liderança. O Kim é outra, haverá outras lideranças que vão pintar e vão um dia você candidato a presidente nosso. Ok, isso. Mas é isso o desenho. Não depois de você. Não, aliás, não antes de você. Agora eu tô aqui na minha tentativa, mas... que isso, mas você entende, assim, não é um grupo que nasceu pra ser um culto à personalidade. Exato. E a nossa força é a gente ser uma constelação. Isso, né? isso. A gente ser uma constelação e ela funcionar. Sim. Se a gente fizer isso, de verdade, ninguém para a gente. Exato. Se a gente souber administrar os grandes talentos. Concordo plenamente. E esse é um dos motivos que me fez vir para a Missão. Porque não se pode ter um projeto. E eu acho que você vai se lembrar, Renan, lá em Poços de Caldas, eu acho que a primeira pergunta que o militante fez a mim foi isso. Aqui nós trabalhamos em um grupo e é um projeto. Você está vindo para interesse... Ele foi bem direto. Ele falou, você está vindo para interesses pessoais, individuais ou para o grupo? Eu achei essa pergunta bem interessante, por quê? Porque não pode falar da construção de um Estado, da construção de um Brasil, colocando interesse individual. Isso é egoísmo demais. Sim. Você colocar um interesse pessoal acima de um projeto nacional, acima de um projeto estadual, isso é muito egoísmo, e é justamente por isso que o Brasil está num fracasso que está hoje. Sim. Porque se gerou essas construções não baseadas no pensamento coletivo, mas no pensamento individual. Então, o que você vai me oferecer? Eu vou se você me oferecer alguma coisa, e quando a gente fala de alguma coisa na política, é dinheiro, né? Muitas vezes é influência. Então, se construir um projeto de país, um projeto de Estado, de governo, baseado em interesses pessoais, é a mesma coisa, né? Do que está sempre aí. Então, não faz sentido. O Brasil é um país de potencial de sermos aí um país de primeiro mundo, mas são oligarquias. Você citou o Tancredo, e o Tancredo fez um neto, que é o Aécio, que acha que tem o direito sobre o Estado, né? Aí o Aécio foi lá e botou o Anastasia. Então, assim, é uma política que vai se perpetuando baseada não no interesse coletivo, mas no interesse individual. E é muito triste quando a gente vê nomes surgindo, nomes despontando e seguindo a mesma lógica, né? Eu também tento ser bastante generoso em relação às pessoas que aparecem aí. Como pessoa, talvez a gente não tenha ponto para falar como negativo, mas, por exemplo, o principal nome hoje na disputa do governo, que é o Cleitinho. Infelizmente, o Cleitinho está seguindo o mesmo caminho, né? Esse caminho de fazer uma política direcionada a um nome, a uma pessoa, sabe? Tanto é que a gente pode ver no Centro-Oeste o Cleitinho candidato ao governo, mas ele já é senador, o irmão é prefeito de Divinópolis, o outro irmão, salvo engano, é vereador na cidade, o outro irmão é Assembleia Legislativa. Então é como se estivesse trocando um nevismo por um cleitinismo, sabe? E isso é muito ruim para o Estado, né? A gente tem que ter o quê? Um projeto. Então não importa o seu sobrenome, né? Não importa
Eu não estou construindo um projeto, agora na missão, chegarmos ao governo do estado, eu não estou construindo um projeto de governo do estado para que o meu filho, Mendes, seja... Não, entende? Não, é quem for melhor qualificado da missão que vai tocar adiante. Né? Então é muito triste quando a gente percebe surgirem esses... O mais do mesmo. Né? No fundo é isso, é mais do mesmo. E interesses individuais acima dos interesses coletivos, e eu acho que Minas e o Brasil serão livres disso.